Fanfics e comics são muito comuns em qualquer tipo de série, seja série, desenhos, filmes, sempre existiram e sempre vai existir, seja por pessoas fanáticas por elas ou apenas fãs que curtiram e que quiseram criar suas próprias histórias. Na maioria das vezes eu não curto assistir elas ou ler apenas, pois acabam sendo meio que ruins de certa forma, porque geralmente é nessa parte que a comunidade que acompanha a série, o desenho ou o jogo acaba estragando algumas, simplesmente criando coisas, histórias extremamente bizarras. Entretanto, algumas pessoas se superam e criam comics, fanfics criadas baseadas em desenhos ou séries ou jogos, e acabam sendo extremamente excelentes, seja pela qualidade, pelo conteúdo ou até mesmo pelo terror, principalmente se fosse basear em coisas que podem ser teorizadas como reais em alguma dessas séries. E um exemplo delas é The Secret Formula, uma comic de terror do Bob Esponja que eu vou narrar aqui para vocês aqui, que de verdade merece total sua atenção. Como todos nós sabemos, Sheldon, ou melhor, o Plankton, é o arqui-inimigo do seu siriguejo, arqui-inimigo do Bob Esponja, grande rival e tem uma péssima reputação por toda a fenda do biquíni, por ser uma pessoa manipuladora, cruel, egoísta que só pensa em si mesmo, mas extremamente invejoso e que o seu maior desejo de toda a sua vida foi roubar a receita da fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Uma receita que um dia ele quase descobriu, já que ele foi parceiro de seu siriguejo. Para quem não está lembrado, na história canônica de Bob Esponja, tanto o Plankton quanto o seu siriguejo foram melhores amigos desde a infância à adolescência. E os dois já tinham a ideia de criar um restaurante e criar uma fórmula que fosse excelente para o seu próprio hambúrguer. Um hambúrguer original, uma receita própria deles. O problema foi que no meio desse caminho, eles acabaram tendo várias intrigas, o que fez os dois se afastarem. Então Plankton iniciou sua própria carreira sozinha e seu siriguejo também. No final, sabemos que Plankton acabou não tendo sucesso comparado a seu siriguejo, que simplesmente explodiu na fila do biquíni em vendas com o melhor hambúrguer já feito, embora ninguém nunca descobriu do que fosse feito aquele hambúrguer de Siri. Bom, pelo menos foi até esse dia. Em uma noite, Plankton finalmente conseguiu adentrar o Siri cascudo e na cara dele a fórmula secreta estava literalmente parada em seu frasco no grande balcão do seu siriguejo. Provavelmente ele devia estar revendo a fórmula ou reescrevendo alguma coisa para poder retrabalhar melhor no hambúrguer de Siri. Plankton, sem pensar duas vezes, roubou o frasco e já abriu imediatamente para poder ler, porque mesmo que por acaso o siriguejo conseguisse pegar dele de volta, ele nunca esqueceria, afinal, ele era considerado o homem mais inteligente da Fenda Biquíni. Ou melhor, o Plankton mais inteligente. O problema que foi, ao começar a ler, o sorriso maquiavélico dele invejoso foi se desfazendo aos poucos e virando um olhar extremamente assustado, o que fez largar a receita da fórmula, já que nela estava descrito como se construía um hambúrguer de Siri. E nele estava que para se fazer um hambúrguer de Siri era necessário anchovas, gosma do Gary, carne de Siri, plânctons, esponjas e atuns. Isso fez o Plankton começar a ter um ataque de pânico e simplesmente chorar com a situação, já que até mesmo a espécie dele estava escrito na receita, que não fazia nenhum sentido. Então literalmente as criaturas da Fenda do Biquíni estavam cometendo canibalismo com todas as espécies, até que por um momento seu siriguejo aparece por trás do Plankton. E diferente das reações que é como meio que irritar ele, xingar, algo do tipo, ele teve medo a ponto de literalmente chorar. E bom, a situação dele, a melhor que ele fez naquele momento foi fugir de todo aquele lugar, já que para ele não fazia nenhum mínimo sentido, já que o seu siriguejo estaria literalmente matando e comendo os próprios habitantes da Fenda do Biquíni com quem ele cresceu e conheceu. Isso não fazia sentido. E nisso ele fugiu do Siri cascudo o mais rápido que ele pôde. Plankton fugiu imediatamente para a casa do Bob Esponja, o velho abacaxi. Por mais que o Esponja esteja atrapalhado os planos do Plankton por
muitos anos, impedindo que ele roubasse a receita do hambúrguer de siri e sempre esteve aliado do seu siriguejo, ele não tinha muita opção naquele momento. Afinal, o próprio Esponja era uma receita do hambúrguer de siri, assim como a própria gosma do Gary. O que era intrigante, por que gosma do Gary e não gosma de caracol marinha? Ele já ficava muito intrigante. Mas ao entrar no velho abacaxi, a única coisa que ele encontrou foi restos do Gary, onde ele teria sido acertado muito forte e a única coisa que tinha era sua gosma e sangue ao chão, junto de uma bota do Bob Esponja que estava jogada ali. Ou seja, tinha acontecido um sequestro. Plankton, sem muito o que dizer, acaba voltando pro velho balde de lixo, encontrar com a Karen e falar sobre o que aconteceu. E nisso, ele meio que não tem muito o que fazer, ele desabafa e chora, já que a receita que ele tanto buscou a vida inteira, na verdade era a pior coisa que ele podia descobrir. E ele menciona que o Bob Esponja já deve ter sido sequestrado pelo seu siriguejo e que não tem mais o que fazer, não tem mais volta. Entretanto, precisamos lembrar que eles eram as pessoas mais odiadas da Fenda do Biquíni e eles tinham acesso total às câmeras da própria Fenda do Biquíni. Não só eles, mas como a Karen acabou descobrindo nessa história, que além deles, seu siriguejo tinha acesso total às câmeras também da Fenda do Biquíni. Ou seja, tanto as pessoas mais odiadas quanto o próprio homem bondoso, que seria o siriguejo, tinham acesso às câmeras, o que não faria nenhum mínimo sentido ele ter acesso às câmeras da Fenda do Biquíni, já que ele era só um empresário que vendia hambúrgueres. Nisso, ele acabou descobrindo que o seu siriguejo tinha em seu nome um velho galpão, onde seria para armazenar meio que coisas velhas dele ou algo do tipo, lá na Fenda da Pedra. Para quem não está lembrado, a Fenda da Pedra é uma cidade vizinha à Fenda do Biquíni, muito abaixo do nível do mar, o que seria similar à Fenda, melhor, a zona abissal que existe na vida real, onde a aparência dos animais ali são totalmente diferente do que conhecemos. Sendo assim, Plankton, sem muito o que fazer e ainda na esperança de ajudar o amigo, acaba saindo da sua casa para poder tentar ajudar o Bob Esponja, que estaria preso na Fenda da Pedra. Encorajado pela Karen, Plankton adentra a Fenda da Pedra a fim de encontrar o velho galpão do seu siriguejo e esperar que Bob Esponja esteja lá e quem sabe esteja vivo. Logo ao chegar lá, ele simplesmente acaba se comunicando pela Karen com um comunicador e rastreador que ela deu para ele. Isso vai ajudar muito ele à frente. Ele assusta bastante com o local, afinal, a pressão que a zona abissal acaba cedendo aos animais deixa eles com uma aparência totalmente bizarra e assustadora. Não demora muito e ele encontra o galpão do siriguejo. Nisso, com a ajuda da Karen, ele acaba desbloqueando o sistema de segurança de lá e abrindo o galpão e até mesmo colocando luzes ao lugar. Com isso, ele consegue adentrar o local e tentar encontrar o Bob Esponja. Ao entrar no local, ele chama o nome do amigo a fim que ele possa responder e tirá-lo daquele sofrimento. Ele encontra o amigo totalmente amarrado por correntes na parede. Isso, além do susto e ainda está totalmente em choque com toda aquela situação que ele está vivendo, ele vai atrás de um interruptor de luz para poder enxergar melhor, afinal estava tudo escuro. Entretanto, Bob Esponja menciona que ele não deve acender a luz, pede por favor não acenda a luz. Sendo assim, ele não dá ouvidos, não, ele precisa mesmo ver o que está acontecendo. Entretanto, após acender o interruptor e dar meia volta para olhar o amigo, ele acaba se encontrando com a pior coisa que ele poderia ver em toda a sua vida. Bob Esponja estava totalmente dilacerado, aberto, triturado e machucado. Seu siriguejo o prendeu ali e simplesmente o torturou todo esse tempo para poder conseguir a carne dele e usá-la como ingrediente do hambúrguer de siri. Plankton simplesmente estava vivendo o pior momento da vida dele. O homem simplesmente mais odiado da Fenda do Biquíni nunca pensaria em tal crueldade como essa. O Esponja pede perdão a Plankton sobre tudo aquilo ali. Diz que ele nunca tentou machucá-lo e se arrepende de ficar ao lado do seu siriguejo por todos esses anos. Que na verdade o cara mal era o verdadeiro chefe em vez do arqui-inimigo, o restaurante vizinho. Mas ele pede apenas uma última coisa para o Plankton: o tire daquele sofrimento. Logo atrás dele existe uma alavanca que, ao ser puxada,
dará um choque de energia muito forte no Esponja. E isso vai poder finalmente o libertar. E bom, o Plankton não tem muita escolha. Afinal, tirar o Esponja dali não era mais uma opção. Na situação que ele estava, totalmente aberto e torturado, machucado, tirá-lo dali poderia causar uma infecção, dar uma morte lenta e dolorosa. Isso se ele já não tivesse pegado alguma naquele local. Plankton encara seriamente a alavanca, afinal ele ainda não quer fazer aquilo. E Plankton não é um assassino. Ele é um invejoso, ladrão, um mau caráter, mas não é um assassino. Fazer aquilo salvaria Bob Esponja, mas ele ainda seria contra tudo que o Plankton acredita. Ele nunca pensou em algo tão cruel quanto o que estava sendo pedido a ele, por mais que não foi a culpa dele aqui. Entretanto, como eu disse anteriormente, seria impossível salvar o Bob Esponja. Não daquele jeito que ele estava. Simplesmente não tinha mais volta. Alguém que estava com o seu corpo mais de 80% aberto. Não tinha reconstrução, não tinha mais nada para fazer. Mesmo hesitando, Plankton finalmente pula sobre a alavanca e a desce, descarregando um choque de energia extremamente forte no Esponja, que causou provavelmente a dor mais forte da vida dele, mesmo mais forte que ele sentiu nos últimos anos com seu siriguejo. Mas pelo menos após tanta dor, finalmente ele pôde estar em paz. Então, após toda aquela cena de horror, Plankton resolve sair do local. Afinal, ele não queria mais ficar vendo aquela situação, ele queria apenas ir embora. Entretanto, uma porta de metal acaba descendo por cima da outra porta, nisso selando ele completamente, onde deixa louco querendo sair, e porque não quer ficar ali com os restos mortais do antigo amigo, até que ele finalmente ouve as malditas risadas do velho amigo. Seu siriguejo, que estava ali vendo de camarote, vendo toda aquela situação, tira um coco da cara dele, basicamente o zoando que, por mais que ele saísse dali, ele seria encarado como um verdadeiro assassino do Esponja. Afinal, ele gravou toda aquela situação e viu que quem matou foi o Plankton. Por mais que tenha sido apenas por libertar o Esponja, quem o matou ainda assim foi o Plankton. E nisso, aquele lugar seria a tumba dele. Afinal, não tinha mais saída. Se ele saísse, ele seria preso pelas autoridades. Se ele não saísse, ele morreria ali, lento e doloroso, junto do amigo, já que o próprio estava começando a soltar muitos odores ali. O sistema de decomposição do corpo estava matando o Plankton aos poucos. Nisso, o siriguejo pede para ele descansar ali e se acostumar agora com sua nova casa. Então, o desliga o rádio e Plankton fica ali, chorando com toda a situação. Vocês lembram do rastreador e comunicador que a Karen usava para poder falar com o Plankton quando chegou na Pedra da Pedra? Ela usou para rastrear o marido depois de pelo menos um dia onde ele não voltava mais na Pedra da Pedra, pois afinal alguma coisa de errado havia acontecido. E bom, com sua força, ela consegue rasgar as portas do galpão e encontrar o marido jogado ao chão. Nisso, ela sai desesperada para tentar ajudá-lo, e como os odores do corpo em decomposição do amigo estavam soltando pelo ar e o guia estava tudo fechado, ela desespera ao ver o marido no chão com um pedaço do seu corpo que já haviam sido totalmente desestruturado. Afinal, ele era um pequeno Plankton comparando lá um local fechado com uma esponja em decomposição. Isso aconteceria com qualquer um. E nisso ele estava à beira da morte. E Karen, ao olhar para frente, ela encontra o que sobrou do Bob Esponja. E até mesmo ela, que é um robô, consegue se assustar com toda aquela situação. Sem pensar duas vezes, ela pega o marido e leva de volta ao balde de lixo para tentar salvar, ou pelo menos o que restou dele, já que não poderia deixar o pobre Plankton naquela situação, depois de ser torturado pelo antigo sócio e um dia amigo, o Sr. Siriguejo. Ao chegar ao velho laboratório do balde de lixo, a única opção que ele tinha era ser colocado numa máquina que ele tinha criado com a Karen e instalar membros robóticos no seu próprio corpo. Afinal, na situação que ele se encontrava, não tinha jeito. Com a ajuda da Karen, ela o instala vários braços mecânicos e uma perna mecânica e, de certa forma, algum curativo mecânico à sua cabeça, já que simplesmente a situação mental do Plankton não era a mesma. Aquele que era considerado o maior invejoso, mais horrível, mais mau caráter que tinha da Planta Bikini, agora estava morrendo e com o psicológico abalado devido a uma chacina que o velho amigo cometia há muitos anos. Seu olhar não é mais o mesmo. O olhar que ele tinha de todos os últimos anos morreu. E a única coisa que ele tinha em seu coração agora era vingança.
No dia seguinte, o maldito cascudo acaba entrando no seu restaurante e dando um belo bom dia, como se não houvesse nada de acontecido, que simplesmente não houve literalmente nada, que ele não matava ninguém, que era apenas um empresário comum da região. Bom, ele não esperava que ali mesmo, antes dele abrir a porta, já havia alguém escondido. Seu próprio escritório acaba se soltando uma mão mecânica que o puxa lá pra dentro e dá uma verdadeira surra que ele nunca sentiu em toda a sua vida. Plankton, sem hesitar, puxa os 2 braços do cascudo para fora e o arremessa de volta ao pátio do restaurante. Ainda assim, em vez de sentir dor, gritar e pedir ajuda, a reação do miserável é dar risada e ainda caçoar da cara do Plankton. E ele fala que mesmo que ele morra, ele sempre será lembrado como um homem bom, um homem inteligente, um homem que fazia o bem para todos e que mesmo assim ele ainda conseguiu fazer muito mais dinheiro que o Plankton durante toda a sua vida patética. O que é muito doentio um cara desse pensar apenas no bem de si próprio, apenas no dinheiro, e ainda assim conseguir ser admirado por muita gente, incluindo o próprio Bob Esponja. Plankton diz que não se importa mais com nada, e a única coisa que ele deseja é vingar a morte do antigo amigo. Então, com um único golpe, ele corta o velho cascudo ao meio, o abrindo em 2. Notícias urgentes. O velho empresário Eudine Serguejo, dono do Siri Cascudo, foi encontrado morto dentro do seu restaurante e seu mestre Cuca Bob Esponja permanece desaparecidos. Após 6 semanas de longas investigações, os restos mortais do Bob Esponja foram encontrados em um velho galpão na Fenda da Pedra, em estado extremo de decomposição. Conforme foi solicitado pelos pais da esponja, não revelaremos detalhes por aqui. As autoridades estão atrás do antigo Sheldon Plankton, que é o principal suspeito de toda essa situação, já que o próprio era rival do seu siriguejo por muitos anos, e sem contar que muitas pessoas acreditavam ele ser uma pessoa extremamente mau caráter devido às suas atrocidades cometidas como manipulação, roubo, entre outras. Enquanto o Plankton e Karen assistem televisão e vê que mesmo assim como o seu siriguejo acertou, quem tomou a culpa foi ele, a Karen acaba tentando amenizar a situação e diz que filmou tudo o que aconteceu. Filmou o galpão do seu siriguejo, filmou a morte do seu Bob Esponja, filmou tudo o que houve e as próprias falas dele. E diz que por momento eles têm que ficar na moita até que ela vai soltar aos poucos os vídeos e revelar que na verdade o verdadeiro assassino daquela situação era o seu siriguejo. De certa forma, o que parece é que o Plankton de alguma forma acabou encontrando novamente o Gary, pelo menos que sobrou dele na casa do Esponja, e o queimou e entregou suas cinzas ao melhor amigo do Esponja, Patrick Estrela, e chora ao ver a situação de ver os restos que sobrou do antigo animalzinho do melhor amigo. Depois daquela situação, Plankton e Karen saem do seu bunker onde estavam escondidos e ela menciona que tudo vai melhorar em breve, mas que por momento eles devem permanecer escondidos, afinal ele ainda assim era considerado o inimigo mortal da Fenda do Biquíni, por mais que os vídeos estavam sendo revelados aos poucos. Nessa situação, o Plankton aparenta ter uma epifania, e nisso, de alguma maneira, ele acaba vendo tanto o Bob Esponja quanto o Gary do outro lado, e a velha esponja acaba sorrindo para ele de volta, e dá a entender que agora ela estaria em paz e que teria sido salvo finalmente pelo velho Plankton. E esse foi The Secret Formula, uma das poucas fanfics que eu realmente fiz questão de ler e trazer vídeo, pois cara, ela é simplesmente maravilhosa. Geralmente eu tenho grandes divergências ao ver fanfic, porque eu acho que boa parte delas vão ser
ruins, mas essa superou e acabou sendo excelente. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito. É isso, valeu, falou, tchau!